Olá, hoje vamos iniciar o assunto fissuras, mas antes precisamos entender um pouco melhor sobre o local onde elas ocorrem. E o que são as estruturas? As estruturas são a parte mais resistente de uma construção e possuem 4 elementos principais: a fundação, a laje, as vigas e os pilares. E é a partir desses elementos que a estrutura vai exercer sua função de absorver e transmitir os esforços que agem sobre ela para o solo. E esses esforços, eles são as cargas de cada pavimento, ou seja, o peso do piso, dos móveis e das pessoas. Então, a laje vai receber a carga dos pavimentos, as vigas e os pilares vão ser responsáveis por transmitir essas cargas para a fundação, que por fim vai transmitir as cargas para o solo. E é por causa dessa função que a estrutura consegue se manter de pé, dando segurança e solidez para a edificação. Mas tudo isso é somente a estrutura. Para conseguir fechar essa edificação, é preciso construir a alvenaria, que nós conhecemos como paredes, que tem apenas a função de vedar a edificação. E essa alvenaria é qualquer construção composta por blocos ou pedras empilhadas a partir de argamassa, e é um sistema construtivo de muita fácil execução, e é uma solução que permite construir desde muros simples de residências até edifícios de diversas alturas, como hipermercados e indústrias. E continuando a falar das estruturas, o sistema estrutural mais utilizado hoje no Brasil é o concreto armado. O concreto armado é uma estrutura que utiliza armações feitas de barra de aço em conjunto com o concreto. Os elementos de uma estrutura de concreto armado, como as vigas e os pilares, eles são dimensionados em largura, comprimento e altura, considerando as cargas ou pesos que eles irão receber. E a grande preocupação durante esses cálculos é garantir não somente a resistência às cargas, mas também a durabilidade da estrutura, evitando tanto um possível desmoronamento quanto as deformações e fissuras. Então, durante esses cálculos, é preciso avaliar algumas tensões e forças que atuam sobre o elemento. A primeira força é a força de tração, que tende a alongar a peça no sentido da ação da força aplicada. Já a força de compressão é uma solicitação que tende a encurtar a peça no sentido também da força aplicada. Por outro lado, a força de cisalhamento tende a deslocar paralelamente a peça em sentidos opostos, ou seja, ela tende a cortar a peça. E por último, a torção, que tende a girar a seção de uma peça em relação às outras. Assim, para garantir que a estrutura se mantenha estável, é preciso calcular o tamanho da peça considerando essas forças, para que ele aguente essas forças e não aconteça nenhum tipo de rompimento ou deformação. E no caso do concreto, apesar dele ter a propriedade de conseguir barrar as forças de compressão, ou seja, ele tem alta resistência à compressão, ele é pouco resistente à força de tração, e é por isso que se utiliza o aço no concreto armado, justamente porque o aço tem uma alta resistência à tração, formando assim um conjunto que tem o objetivo de dar mais resistência e reforço à edificação. Essas barras de aço geralmente são adicionadas em locais onde o concreto será tracionado, como por exemplo na parte inferior de vigas e lajes, onde a barra de aço será chamada de positivo. E quando se tem vigas entre lajes ou pilares ou vigas entre outras vigas, se adiciona barras de aço na parte superior, formando assim a armadura negativa. E quando a construção do sistema estrutural não é bem executada, ou alguns detalhes não são considerados durante o processo, vão ocorrer alguns problemas. E um dos problemas mais comuns é o aparecimento de fissuras, que são essas aberturas nos elementos que se diferenciam pelo seu tamanho ou sua espessura. E essa questão vai ser mais abordada nos próximos vídeos.